pérolas do ministro Pazuello. Como prevenir Covid? Alimentação, felicidade, sono. Você jura? E o tratamento precoce? Tratamento precoce. Não tem tratamento precoce. Combinado? Coluna do Gordon de volta, tudo bem, gente? Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o tempo dos vídeos. Porque eu, como tenho no início da carreira, a maior parte da minha carreira foi em televisão, a gente tem essa coisa do tempo muito marcado, né? 1 minuto é uma eternidade. E aqui no YouTube, a gente tem, teoricamente, todo o tempo do mundo, né? O tempo que é a paciência das pessoas aguentar. Então eu nunca soube exatamente. Atualmente eu tô assim, tô falando. Aí depois, na hora de editar, eu vou cortando até achar que saiu tudo que é dispensável. Tem ficado ali por volta de 30 minutos, não tem como saber quanto tempo vai ficar. Então vocês me digam aí, tá curto, tá longo, tal, porque eu tô aqui, ainda tô me adaptando, porque na minha cabeça, foram quase 15 anos em televisão, a minha lógica ainda é muito televisiva. Eu queria que vocês me falassem sobre o tempo dos vídeos, tá bom? Por volta de meia hora ou é muita coisa? É muito carrone. Eu tento botar outras vozes aqui, pra não ficar tão chato. Ó, semana que vem eu já adianto que vai ter outra voz aqui. É bom ter várias vozes, né? Pra não ficar só vocês ouvindo a minha voz o tempo todo, uma chatice. Vai ser muito legal, eu falo no fim do vídeo. Vamos começar, porque hoje tá. Vamos ver. Gente, até quando, hein? Até quando a gente vai ouvir falar em tratamento precoce de Covid? Vocês viram que tá tendo uma tentativa aí de brincar com as palavras. O governo, aos poucos, vai abandonando a palavra cloroquina. Afinal, tá pegando muito mal um presidente receitar remédio. Aliás, é crime qualquer pessoa sem informação para tal receitar remédio. Bolsonaro é médico? Não é, então não pode receitar, mas parece que ele só percebeu isso em 2021. O presidente agora fala em tratamento precoce e remédios antimaláricos. Ele falou isso no Twitter e foi rotulado como enganoso. Mas cloroquina parece que está saindo do discurso, pelo menos a palavra. Mas a gente nunca vai esquecer que ele deu muito destaque para a cloroquina. Você lembra? Deu cloroquina para Emma na Alvorada? Temos imagens de como ele defendeu a cloroquina. Eu tenho inclusive figurinha no WhatsApp dele oferecendo cloroquina. Quando alguém enche o meu saco, eu vou lá, mando o presidente Bolsonaro oferecendo cloroquina. Agora, aos poucos, a palavra está sendo substituída, virou tratamento precoce. Só que no imaginário, o tratamento precoce já virou sinônimo de cloroquina. E não é só no imaginário. Documentos e mais documentos do Ministério da Saúde citam a cloroquina. Naqueles dias críticos em Manaus, o Ministério da Saúde patrocinou, inclusive, a ida de médicos para o Amazonas para promover o tal tratamento precoce. O ministro da Saúde tentou dizer que nunca falou em tratamento precoce, sim em atendimento precoce. A imprensa e as agências de checagem já listaram aí as dezenas de vezes que ele deve ter falado desse tratamento precoce e falou em cloroquina também. Eu não vou gastar seu tempo, tentando mostrar esses vídeos que o Pazuello de 2020 desmente o Pazuello de 2021. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar o que dizem os Centros de Controle de Doença da Europa e dos Estados Unidos sobre os supostos medicamentos capazes de supostamente, é bom enfatizar isso, supostamente tratar a Covid de forma precoce. Leia-se cloroquina, azitromicina e ivermectina. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas antes, eu te faço uma pergunta. Você acredita no ministro Pazuello? Acredita nele? Você confiaria sua vida na competência do ministro? Você compraria um carro usado do ministro Pazuello? Se no iFood você pudesse escolher o entregador e tivesse a cara ali do Pazuello, você escolheria ele? Você confiaria nele para administrar a logística da saída da comida do restaurante até a sua casa? Você faria isso? E se você pedisse para ele passar o sal, você tem certeza de que ele seria capaz de tocar essa logística complexa, desafiadora? Passe o sal, complicado, né? Passe o sal. Você confiaria? Antes de qualquer coisa, o ministro da Saúde tem que ter credibilidade. Tem que ser a maior autoridade, o maior especialista do mundo no assunto? Não precisa. Mesmo porque, em relação especificamente à Covid, não dá para ser especialista na doença, não daria, porque ela é provocada por um vírus novo, né? Não daria para o ministro ser especialista, não daria tempo. A credibilidade está na segurança da divulgação das informações disponíveis, baseadas, obviamente, nos últimos estudos. E olha, os estudos evoluem, a ciência não é algo que está ali escrito em pedra. Um exemplo bom disso é o uso de máscara. As autoridades sanitárias demoraram algum tempo para concluir
que o uso generalizado de máscara seria essencial para o combate à doença. E não faz sentido alguém hoje, por exemplo, questionar o uso de máscara, porque lá no início não se falava de uso de máscara. Não se recomendava, a orientação mudou, agora os estudos recentes mostram que o uso da máscara tem impacto não só na saúde da pessoa, que era meio óbvio, né? Mas é fundamental para a saúde coletiva, para o grau de contágio, consequentemente o número de mortes não aumentar. Com as informações e com a tecnologia que a gente tem hoje, prevenir Covid é máscara, álcool e distanciamento. Mas não para o ministro. Eu peço encarecidamente que você repare muito bem nesse trecho de 2 minutinhos do ministro durante uma live com o presidente da República. Repare. Repara como o ministro chuta as informações. Repara o grau de imprecisão das palavras dele. Você vê que ele vai construindo ali o pensamento na hora, tipo quando você tem que apresentar um trabalho na faculdade ou na escola e não deu tempo de estudar e vai improvisando. É penoso acompanhar, eu sei, mas eu peço que você analise esse vídeo, por favor. São 2 minutinhos. Eu sei, 2 minutos de depilação, de dentista, na esteira, ou, para quem está sentindo falta de ar, é uma eternidade. Mas eu peço sua atenção, o seu foco na fala do ministro. Qual é a grande diferença desse nosso coronavírus? Ele é agressivo em termos de contaminação, mas nós estamos vivendo num mundo globalizado e da mídia. Então, a gente vive numa maré da mídia e da globalização muito forte. Muito forte. E isso faz com que as ações, as medidas, elas sejam interpretadas das diversas maneiras. Então, eu volto a te dizer, eu prefiro não te dizer por que não deu certo A ou B. Eu prefiro te dizer o que eu acho que daria certo. O que é muito importante? O que é já conhecido? Já é conhecido que o mais importante é que nós temos nossa imunidade preservada. E eu acho que todas as pessoas com algum grau já de amadurecimento da vida, não de conhecimento ou de preparo intelectual, mas de conhecimento da vida, sabe o que faz você ter uma imunidade alta e o que acontece quando você está enfraquecido. Quando você está com a imunidade alta, você não pega nem gripe. Você não pega nada. E a vida que segue. Quando você está com a imunidade baixa, você vive resfriado, você vive pegando uma bactéria aqui, e por aí é assim que funciona. E o que faz essa imunidade subir ou descer? É a outra pergunta. Eu posso te afiançar alimentação, sono, trabalho, felicidade, você está de bem com a vida. E o que te faz essa imunidade cair? Você está deprimido, você está mal alimentado, você está com deficiência de sono, você está estressado. Olha, a pessoa não sabe o que falar e fala logo em mundo globalizado, né? Ele fala aí, a gente vive numa maré da mídia, da globalização muito forte. O que isso significa, né? Aí vamos lá, ele fala, isso faz com que as informações sejam interpretadas de diversas maneiras. Isso no jargão jornalístico é chamado de nariz de cera, quando você enrola e não vai direto para a notícia. Outro exemplo clássico é o Rolando Lero, né, o personagem da escolinha do professor Raimundo. Mas vamos lá, ele diz, mas aí você repara que começa o chute, né? Ele vai falar no que ele acha que daria certo, no que é conhecido, que seria para ali preservar a imunidade. Aí ele se propõe a dizer o que é capaz de preservar a imunidade das pessoas, segundo quem? A ciência? Não. Diz ele, não por pessoas com grau intelectual, mas pessoas com algum conhecimento, com amadurecimento da vida. Você, brasileiro, no meio de uma pandemia, quer saber o que dizem os últimos estudos? De alguém com preparo intelectual, expressão que foi ali usada pelo ministro? Não. Você quer saber as informações de pessoas que tenham algum conhecimento da vida, as pessoas vividas. Aí você vai reparar ali que no meio dessa pseudo-explicação do ministro, até o presidente Bolsonaro para de prestar atenção e o pseudo-ministro fica tentando buscar a aprovação do presidente com um olhar assim
mas você vê que ele não consegue muito. Mas repara na gravidade da declaração dele. Diz ele, com a imunidade alta, você não pega nem gripe, você não pega nada. Qual o significado de nada? De não pegar nada? Nada é nada, nada é o contrário de tudo. Não pegar nenhuma doença. Pela lógica do Pazuello, com imunidade alta, você não pega gripe, não pega tuberculose, não pega covid, não pega malária, não pega beriberi, não pega peste bubônica, não pega hepatite, não pega AIDS. Isso é o que quer dizer não pegar nada. Ou seja, se a pessoa pega qualquer doença, a culpa é da imunidade baixa. Vírus, bactéria? Não, bobagem. Não sei nem porque tem vacina, né? A pessoa fica doente por quê? Não é por culpa da falta de vacina, da falta de uma política pública, da falta de cuidado, não é culpa do descumprimento de orientações sanitárias ou do descaso. Não, a culpa é da pessoa que está com a imunidade baixa. Isso é uma declaração do ministro da Saúde. Quando você está com a imunidade baixa, você vive pegando uma bactéria aqui, é assim que funciona. Isso é o que diz o ministro. Agora, o que faz a imunidade subir e descer? Se pergunta o ministro. Ou seja, ele vai contar pra gente como manter a imunidade alta e com isso não pegar nada, nenhuma doença, incluindo aí Covid. Aí ele diz que ele afiança, ele pega toda a credibilidade dele, todo o conhecimento dele na área de saúde, todo o gabarito de quem admitiu que não conhecia o SUS antes de assumir o cargo de ministro, do alto de todo o pseudo-conhecimento dele em logística, e ele vai afiançar. Enquanto isso, o Bolsonaro está ali entretido com um papel, nem está prestando atenção, só a moça de Libras que está ligada na história. Mas vamos lá. Como ter imunidade alta para não pegar doença nenhuma, segundo o ministro da Saúde, alimentação, sono, trabalho, estar de bem com a vida e felicidade. Felicidade. Repetindo. Declaração do ministro da Saúde. Saúde. Traduzindo, pela lógica do ministro, desempregados tristes, gente baixo astral, quem não papou tudinho no jantar, grupo de risco, total. As autoridades sanitárias mundiais são unânimes. A doença é transmitida por gotículas suspensas no ar ou depositadas ali em superfícies. Antes de ter informações detalhadas sobre a doença, o bom senso já dizia isso. Se é transmitido pelo ar, temos que evitar que tenhamos gotículas no ar. A máscara tapa o nariz e a boca, por onde saem as gotículas, né? Então, evitar a aproximação de pessoas ajudaria ali a diminuir o contágio. E se as superfícies podem estar contaminadas, você pode esterilizar ali as superfícies usando álcool ou qualquer outro desinfetante. E usar o álcool em gel evita que a mão contaminada chegue à boca e o nariz. Tranquilo, sem a vacina é o único jeito de prevenir a doença. Mas vamos voltar ao vídeo? O ministro vai além. Ele fala que deprimidos têm imunidade baixa, logo estão sujeitos à Covid. E aí ele trata a depressão justamente como não deve ser tratada. Como se fosse um desânimo, falta de vontade, como se não fosse uma doença mental. Isso aí é um desserviço. A pessoa estava lá, com depressão, ouviu o ministro da Saúde e falou, pô, é só me animar, pronto, resolvido, tô imune. E o ministro fala ainda em estresse. Diante de uma pandemia com centenas de milhares de mortos, com mais de 1.000 pessoas mortas por dia, hospitais lotados, pessoas queridas morrendo, a pessoa tem que evitar o estresse, relaxar, mentalizar azul, respirar fundo, ser zen e pronto. Imunidade sobe, é só assim, pronto, evita o estresse e você fica blindado contra a Covid-19. Esses foram só 2 minutos. Vocês perceberam, sem edição, não tem nenhum corte, não dá para dizer que eu não ouvi o pensamento completo do ministro. Tá ali, claro. Fica clara a inabilidade dele com as palavras, com os conceitos e com as orientações fundamentais para combater a doença. A prevenção seria o tema mais fácil para falar sobre o assunto e sobre aqueles conselhos que todas as outras autoridades sanitárias têm dado às pessoas. O que será que diz o ministro? O uso da máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento, todas as medidas restritivas ou não, isso tudo nós temos muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. Depende de cada lugar. O uso da máscara e o afastamento social são medidas que você tem dificuldade de saber o que deu certo e o que deu errado, é o que diz o ministro. Ele põe em dúvida as principais medidas conhecidas até agora. Ou seja, entre a máscara e a felicidade, o ministro aposta na felicidade. Mas só que uns segundinhos depois, olha o que diz o ministro. Nós vamos ter que desenvolver hábitos novos
Esses hábitos novos incluem nosso cuidado, inclui as medidas preventivas sempre, cuidado, inclui um grau de afastamento social. Você viu, depois de dizer que tem dificuldade de saber se o afastamento dá certo, ele diz que vamos ter que desenvolver hábitos que incluam algum grau de afastamento. Ele se contradiz dentro do próprio discurso dele. Resumindo, informações truncadas, desinformação, achismo e o bom e velho chute. Ele diz que nunca falou em tratamento precoce. A imprensa, como eu disse, e as agências de checagem cansaram de mostrar ele falando em tratamento precoce, citando inclusive a cloroquina. Ele fala que não sabe se afastamento social funciona. Diz que teremos que ter algum tipo de afastamento social, que contradiz. E diz que a prevenção de Covid é sono, felicidade, estar de bem com a vida. Eu faço a pergunta, você confia nas informações do Ministério da Saúde? Rapidamente, eu prometi aqui que vou compartilhar informações que estão disponíveis ali nos sites dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos e da Europa sobre esses supostos remédios contra a Covid. Vou deixar o link na descrição para quem quiser acompanhar, uma coisa meio técnica, né? O CDC dos Estados Unidos fala aqui sobre a ivermectina e tem uma conclusão a partir de vários estudos clínicos randomizados em pacientes com Covid e diz: não há dado suficiente para recomendar ou não o remédio no tratamento da Covid-19. Isso é o CDC dos Estados Unidos sobre ivermectina. Sobre a cloroquina e também sobre a hidroxicloroquina, com ou sem o uso da azitromicina. O CDC recomenda fortemente contra o uso em pacientes hospitalizados e também pacientes não hospitalizados. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças fala sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Diz que inibiram o coronavírus in vitro, ou seja, em tubo de ensaio no laboratório, não no corpo humano. Em estudos com humanos, não encontrou evidência, não encontrou nenhuma diferença no índice de mortalidade. Ou seja, não tem prova de que funciona, assim como não tem prova de que suco de laranja não funciona e também não tem prova de que 3 pulinhos também não funcionam. Agora, até o maior arauto da cloroquina contra a Covid, aquele médico francês, o Didier Raoult, admitiu que o remédio não reduz a mortalidade da doença. Então, combinou? Morreu esse negócio de cloroquina, combinado? E não pode cair no jogo de palavras quando se fala em tratamento precoce. Estão falando daquele kit Covid, que tinha cloroquina como carro-chefe. Por mais que agora, depois da própria Anvisa ter afirmado que não existe tratamento para Covid, o governo está lá ali tergiversando, falando que não é bem assim e tal, tem que ficar atento. O que existe é tratamento de sintomas provocados pela Covid. Tem dor de cabeça? Trata dor de cabeça. Teve inflamação? Anti-inflamatório. Desenvolveu pneumonia? Toma antibiótico. Faltou ar? Respirador. Oxigênio. Tudo, claro, por favor, caso a caso e segundo a orientação do médico. Tratamento para Covid em si não tem ainda. E não dá para você chegar no consultório médico dizendo qual medicamento que você quer tomar. Não existe isso. É o contrário. Para concluir, eu vou pedir para você lembrar sempre desse vídeo toda vez que vier uma orientação do alto comando do Ministério da Saúde. Lembre quem é o ministro da Saúde. Ele é aquele cara que defende alegria, sono, bem-estar com a vida e show de depressão para aumentar a imunidade para combater a Covid. O general da ativa é a pessoa responsável hoje por lidar com a maior crise sanitária da história do Brasil nos últimos 100 anos. Eu desejo felicidade para todo mundo, que todo mundo fique de bem com a vida, durma bem, coma bem, comida urgente, é ótimo. Isso evita a Covid? Não evita, mas eu sigo desejando para vocês. E se tiver sintomas de depressão, busque ajuda, não tenha vergonha, depressão é sério, não tem nada a ver com Covid, mas é sério. Busque ajuda, tá? Então, gente, eu não sei se ficou, porque esses 2 minutinhos aí da fala, eu achei que tinha tanta coisa para falar ali, eu não sei se ficou muito, eu fiquei falando muito só de 2 minutinhos, mas esses 2 minutinhos é a parte pelo todo, né? Você fala por essa parte, diz muito sobre o todo. Vamos ler mensagem relativa à semana passada. Na semana passada,
Eu tentei responder, eu sempre tento responder as perguntas. Eu não digo que eu respondo, eu tento responder se o Brasil é um país fracassado. E a gente viu ali, tem uma métrica. E comparativamente o país está longe de ser fracassado. E eu tento responder, se você não viu, veja o vídeo da semana passada. A quem interessa dizer que o Brasil é um país fracassado? Por que alguém, na autoridade máxima do país, quer dizer que o país está fracassado? Por que será? Então vamos às perguntas das mensagens da semana passada. A Lorena de Paula fala exatamente da pauta da semana passada. Ela fala assim, pode não falir, se referindo ao Brasil, mas desce a ladeira sem freios. Lorena, é uma opinião, mas foi o que eu quis dizer ali. O país não vai falir de uma hora para outra, mas pode piorar muito, pode piorar durante décadas e aí falir. Isso é possível, na opinião da Paula. É ladeira abaixo sem freio. Paula, será que é isso? Não é Paula, é Lorena. Roberto Bressanelli, ele diz, Garrone, que bom que você voltou, você faz falta por aqui, jornalismo sério, colocado de forma descontraída e bem original, na minha opinião. Muito bom, abraço. É um conforto, eu fico muito feliz quando eu leio essas mensagens, principalmente quando vem de homem, sabe? Que homem tem mais dificuldade de elogiar. Então, assim, Roberto, muito obrigado. Lucas Santana, Garrone coloca o moletom preto para passar seriedade dentro do conforto, mas deixou escapar o short estampado. Você sabe que, como eu falei no início, eu vinha de televisão em que essa preocupação sempre foi muito grande, né? De fingir as coisas, de fingir que as pessoas estão lá, acordam com aquela roupa, que não tem cara de sono, que as mulheres nascem de escova, ou que não se usa maquiagem para fingir naturalidade. E eu tinha um pouco dessa herança. Depois eu vou desistindo, porque também não dá. Como eu tô aqui sozinho, eu não tenho como administrar todas as variáveis, né? Você vê, por exemplo, alguns vídeos, às vezes tem uma falhazinha de áudio, às vezes um vídeo tá um pouco fora de foco. Por quê? Eu não tenho como ver se saiu de foco ligeiramente, porque eu tô aqui gravando. Eu não tenho como saber se tá fora de foco. Eu não tô me vendo. Então, não sei. Então, eu me preocupava com isso. E agora não me preocupo, com isso da perna eu não me preocupo mais. Eu tô sempre meio de pijama e eu uso esse casaco aqui toda semana para não precisar me preocupar com roupa. Então eu tô com pijama branco aqui, não vou ficar de pijama. Então põe esse casaquinho preto aqui, preto, básico e tal. Resolveu o problema. E obrigado pelo elogio, Lucas. Maria Cristina Pretel Cardoso. Essa aqui é das antigas, hein? Amiga das antigas. Notei sua falta, procurei no canal do Karnal e nada novo. É isso, agora os vídeos lá no canal do canal vão ser mensais, tá? Vocês vão ver essa semana o vídeo que eu fiz, que é a relação dos autoritários com a imprensa. Tá lá no canal do professor Leandro Karnal. Maria Cristina, espero que você goste, tá? Na semana passada não tava, essa semana vai estar, nesse momento, está no ar, tá bom? Essa pergunta vem toda hora, eu vou responder toda vez que vier. Não sei, um dia eu vou cansar de responder. Mas o Stefano pergunta, Garrone, você saiu do My News? Faz mais de 6 meses. Faz mais de 6 meses que eu saí do My News. Então, pra você me ver, se você quer me ver, você me vê aqui no canal do Garrone. Tem aqui essa coluna semanal que eu faço, tem o 4 quartos, que eu reúno os amigos ali para falar de assuntos mais variados possíveis, toda quinta-feira ao vivo, você pode participar ao vivo, mandando mensagem, participando com mensagem, e também tem a minha coluna lá no canal do professor Leandro Karnal. É o que eu tenho tempo para fazer, porque eu tenho outras coisas lá que pagam boleto, né? Coisas que pagam boleto, que exigem do meu tempo. Então essas maneiras de ver, tá bom? Não tem mais Garrone, pelo menos por enquanto não tem tempo. Paulinho, a imprensa não é confiável, de jeito nenhum. Tá. Então, Paulinho, em quem você confia para passar informação para você? Pois é, em quem você confia? A imprensa tem vários defeitos, é o que eu digo, né? Tem vários defeitos, mas é bom que tenha diversidade. Aí você consegue ver vários pontos de vista, né? Várias maneiras de ver um mesmo assunto e tal. E me cansa muito quando fala que a imprensa mente. A imprensa mente. Aí eu sempre peço para me dar um exemplo. Dá um exemplo que a imprensa mentiu. Aí a pessoa fala, faz uma campanha contra o presidente. E falavam isso na época da Dilma também. Faz uma campanha contra a Dilma. Tá. Me diz uma informação mentirosa que foi passada. Então, isso dá uma preguiça. E para quem acha que a imprensa mente, eu recomendo ver as colunas lá no canal do professor Leandro Karnal, que eu falo basicamente de imprensa. Aqui eu falo dos assuntos mesmo, né? É o que eu digo. Lá eu falo sobre jornalismo, aqui eu faço jornalismo. Eu trago informações e opiniões. Tem muita opinião também, é bom a gente diferenciar o que é informação e o que é opinião. Última mensagem, Felipe Vaz, só tenho a dizer te amo.
Ô, Felipe, que bom que não tem uma cara aqui pra eu ver qual é a sua cara. Mas muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho. Fora as mensagens de hoje, o que tá faltando? Vocês sabem, vou te dar 2 segundos pra pensar. Exatamente, minha mãe. Minha mãe vai falar hoje de Manaus. Ela falou de Manaus na semana passada, porque ela tem uma relação afetiva com Manaus, ela morou lá na juventude dela, e tem um contato com as amigas dela lá de Manaus. Ela falou de Manaus na semana passada e vai falar de novo. Vai falar de novo. Eu não vi o vídeo ainda, que ela ainda vai mandar, mas o vídeo é sobre Manaus. Vamos dar uma olhada na minha mãe aí falando da situação lá no Amazonas. Oi, gente, como é que vocês estão? Infelizmente, hoje eu vou falar de novo sobre Manaus. Eu estou muito triste, porque as notícias que eu tenho, além das notícias do jornal, são as notícias, como eu disse, do meu grupo. Então já tenho muitas amigas que estão, que tiveram, que estão com familiares com Covid. E o negócio lá está sério mesmo. Eu tenho, uma delas inclusive é médica e está tentando arrumar oxigênio, né, em formas alternativas. Isso aí é verdade, não é exagero. E o negócio lá está muito sério mesmo. E é uma área muito úmida, né, por causa da floresta, então acredito eu que tem alguma coisa a ver com essa proliferação gigantesca, né, do coronavírus lá. Infelizmente, né, a gente tem essas notícias, mas também estou muito feliz essa semana por conta da vacinação que começou. Então vamos ser muito otimistas e vamos rezar para dar tudo certo. Um beijo. É isso. Eu não vi o vídeo antes, mas eu sei que é sério, espero que não se repitam aquelas cenas de pessoas morrendo por falta de oxigênio, tendo que tomar morfina para aliviar o sofrimento provocado pela falta de ar. Essa informação, eu vi uma entrevista de uma paramédica falando que não tinha estudado para isso, ninguém a instruiu, em caso de falta de oxigênio, de morfina, ela concluiu intuitivamente que a melhor coisa a se fazer era dar morfina para a pessoa que está morrendo por falta de ar. Essa descrição da paramédica, nossa, me matou. Vou me encaminhando para o fim. Nossa, eu sempre tento terminar para cima, mas não foi hoje. Encaminhando para o fim, a gente tem Coluninha do Francisco. O que o Francisco vai apresentar hoje, não tenho a mínima ideia. Ele sempre está aprontando, altas aventuras, se lembra? Aquelas chamadas da Sessão da Tarde. E vai ter muita confusão na Coluninha do Francisco, que começa sempre ali coladinha à coluna do Garrone. Sinal de que eu já falei demais. A coluna do Garrone fica por aqui. Eu vejo você a qualquer momento. Não deixe de assistir ao 4 Quartos, toda quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo aqui no YouTube, no meu canal. E também a coluna que tá fresquinha lá no canal do professor Leandro Carnal. Prazer, Carnal. Link na descrição. E é isso. Um beijo e até a próxima. Então isso aqui é uma banana picada, que é um lanchinho da tarde para quem? Pro Francisco. E tem isso aqui que é algo muito legal, como ele tá velhinho, ele não pode ficar abaixando o pescoço, porque aí poderia prejudicar ali o pescoço dele, ele já tem problema de artrose, um monte de coisa. Então tem esse suporte aqui, tem a água do lado e o suporte para botar comida, né, Francisco? Ele mal deixa, né? Calma, Francisco. Ele não deixa nem eu encaixar, mas aí é o suportezinho que ele não precisa abaixar a cabeça, né, Francisco? Tá boa a banana aí? Tá boa a banana? Acabou. Francisco, tá? Ah, tem umazinha aqui. Então, acabou. É isso. Agora tá só lambendo o prato. Mas ele come ali em quantos segundos? 20? Menos que isso. Né? Pronto, é o lanchinho da tarde. Gente, eu acabei de editar a coluna e me toquei que eu não dei uma informação que eu tinha prometido lá no início. Não sei se vocês perceberam. Eu falei que a pauta da semana que vem já está acertada. Eu vou falar da vacinação em Israel. Tá correndo solto lá, vocês sabem.
é o país com mais pessoas vacinadas percentualmente. Claro que é um país pequeno, mas é sim muito relevante. Quem vai conversar comigo é a jornalista Daniela Kresh, que mora lá em Israel tem uns 10 anos e ela já foi vacinada. Ela vai contar pra gente como é que tá a vacinação lá. E tem uma coisa interessante. Vocês sabem, vacinação não implica queda imediata de mortes e de casos. E lá em Israel, por conta disso, eles mantiveram um lockdown super forte, tá? Estão num lockdown super forte, apesar da vacinação tá correndo solto. Ela vai contar pra gente na semana que vem. Vamos falar de Israel, que todo mundo quer saber. É um modelo a se seguir? Será? Vamos dar uma olhada na semana que vem. Eu espero você. Agora sim, acabou a coluna. Tchau.